Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja a envolver os nossos corações, nos transmitindo serenidade, paz, coragem, força. Hoje, então, eu trago um tema para as nossas reflexões, que é um tema muito importante, até mesmo para os dias que nós estamos vivenciando. Então, nós iremos falar hoje sobre o egoísmo. E na semana eu tive fazendo o Evangelho no Lar e me caiu esse tema e eu achei um tema muito legal para que a gente pudesse então refletir sobre a luz da doutrina espírita. Então nós vamos falar de egoísmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra básica da codificação espírita, organizado, compilado por Allan Kardec através da orientação dos espíritos, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, é o título do capítulo, e tem então uma mensagem que se chama O Egoísmo. E essa mensagem ela foi ditada por um espírito que nos é muito caro, um espírito que nós temos muita simpatia, um espírito que tem nos auxiliou muito através de Chico Xavier, que é o Emmanuel, que é o mentor, era o mentor espiritual de Chico. Então, Emmanuel ditou muitas mensagens que têm nos dado coragem, força, esclarecimento, que traz luz à nossa vida. Porque o esclarecimento é uma forma de iluminação que nós temos. E Emmanuel, de uma forma assim, digníssima, traz essas mensagens, através de Chico, enquanto esteve encarnado aqui conosco. Então, Emmanuel ele foi um dos espíritos que foi convidado ao auxílio da codificação espírita. Então, ele nos contribui no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, com a mensagem falando sobre o egoísmo. Então, Emmanuel começa falando exatamente assim: o egoísmo, chaga da humanidade. E esse é então o título das nossas reflexões de hoje. O egoísmo, a grande chaga da humanidade. E Emmanuel começa então falando exatamente sobre isso, que o egoísmo ele é a grande chaga da humanidade e que muito enfático ao dizer que tem que desaparecer da Terra. Porque o progresso moral obsta. E o que quer dizer obsta? Atravanca, impede, prejudica, dificulta. Ou seja, o egoísmo, que é um dos filhos do orgulho, ele está atravancando o processo de evolução do nosso planeta, do nosso lindo planeta azul. Pois ele é uma grande chaga que nós temos ainda que vencer dentro de nós, porque nós somos muito egoístas. Pensamos que não, mas nós somos. Nós temos muito aflorado em nós ainda o egoísmo. E nós vamos ver então no decorrer das nossas reflexões. Então, Emmanuel diz que o egoísmo ele obsta a evolução do planeta, o progresso, porque ele impede, ele atravanca. Então nós precisamos de driblar isso dentro de nós. E ele diz que o egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças, a sua coragem. Ou seja, vencer esse egoísmo que nós todos temos ainda, porque somos imperfeitos, e aí nós vamos voltar lá um pouquinho. Estamos no planeta das provas e expiações, somos imperfeitos, portanto o egoísmo faz parte de nós. Uns mais, outros menos. E qual é a nossa grande batalha quando ele diz ali que nós temos que apontar as nossas armas para vencer esse egoísmo? É exatamente isso. É trabalhar dentro de nós com força e coragem para vencer essa má tendência de ser egoísta. Então, assim,
Isso é uma das maravilhas do Espiritismo. Nós não somos julgados por ser egoístas. Nós somos esclarecidos que somos egoístas pelo nosso grau de evolução. Ok. Mas nós temos de trabalhar para vencer isso. Essa é a grande questão. Nós temos essa má tendência pelo nosso nível de evolução. Mas nós temos condições de nos trabalhando dia após dia, situação após situação, e acontece isso e acontece aquilo, que eu posso estar me trabalhando para extirpar da minha vida essa má tendência, que é o egoísmo. Então ele fala de uma forma muito clara que esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, vencer o nosso egoísmo. Vamos conseguir? Não sei, mas vamos tentar. Isso é o importante. E aí Emmanuel continua dizendo que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combatê-lo, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo. O filho do orgulho, o egoísmo, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. E é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha que bálsamo de esclarecimento que Emmanuel nos traz. Nos trazendo, então, que o egoísmo é o empecilho que falta nós ultrapassarmos. É o obstáculo que nós temos que ultrapassar para, então, dar esse passo maior, para progredir de uma forma até mesmo mais rápida. Então, é incrível o Espiritismo nos trazendo esse esclarecimento e nos dando o caminho. Porque quando a gente lê uma mensagem dessa, a gente consegue compreender que para ir adiante nós precisamos vencer o egoísmo. Como tantos outros temas que o Evangelho traz e outras obras também, nos dando o caminho mais explicado que isso, meus irmãos. O que nós vamos precisar saber? E aí então ele dá um exemplo do nosso mestre de amor, quando ele diz assim: Jesus vos deu o exemplo da caridade. Jesus era caridade, era todo caridade. Seu espírito exalava a caridade. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Pois quando o primeiro, Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo? Por que o quereis crucificar? Pôncio Pilatos faz a pergunta. Entretanto, ele deixa que o conduzam ao suplício. Uma característica do egoísta. Que me importa? Se eu estou bem? Se está tudo dando certo para mim? Se a minha vida está certinha, está organizada? Isso não é trazendo para os nossos dias de hoje? Eu vou me importar? Tem gente passando fome? Eu vou me importar que tem gente que agora nesse momento tem um monte de gente desencarnando em hospital, que tem muitas pessoas sofrendo porque não conseguem dar o adeus digno, porque não conseguem se despedir do ente querido que está partindo. Mas que me importa? A minha família está bem? A minha família está com saúde? Eu tenho comida? Eu tenho roupa? Eu tenho um trabalho, graças a Deus? Eu estou bem. Então a frase do egoísta é exatamente essa que Emmanuel traz nessa mensagem. Que me importa? Que me importa? Se eu estou bem, se eu não estou precisando de nada, se a minha vida está fluindo, o outro que corra atrás. Então é um pensamento extremamente egoísta e que nós, nos dias de hoje, nós temos muito esse pensamento. Muito. Por exemplo, assim, o
meu colega ficou doente, o meu colega está com um filho doente, mas o que me importa? Tem que passar por isso. Até mesmo nós espíritas, muitas vezes nós podemos pensar assim, isso aí faz parte, é a aprovação dele, ele tem que passar por isso. Ok, é a aprovação dele, ele tem que passar por isso. Mas aí eu não posso me importar? Aí porque é a aprovação dele, porque ele tem que passar por essa situação, eu não posso me importar. Então nós temos realmente que ressignificar muita coisa. É a aprovação dele, mas eu posso tornar a aprovação dele mais fácil, mais serena. Porque quando nós passamos, e aí eu dou o exemplo disso, da aprovação, um filho doente, a perda de um filho, a perda de um trabalho, a queda financeira, enfim, são N situações. E eu olho e penso, nossa, mas ele tem que passar por isso. Isso é um pensamento egoísta. Isso é um pensamento egoísta. Ele tem que passar por isso, ok. Mas o que eu posso fazer para amenizar? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para essa pessoa ter força para prosseguir, para seguir adiante? É isso que vai nos fazer nos deixarmos de ser egoístas. É quando eu entendo que eu posso fazer algo para amenizar a dor do outro. Então é esse olhar, meus irmãos, que todos nós temos de começar a ter. Por exemplo, um amigo meu está com coronavírus. Claro, eu não posso ir lá fazer uma visita. Isso até seria uma imprudência da minha parte. Mas eu posso fazer uma ligação? Oi, como é que tu tá? Tá precisando de alguma coisa? Quer que eu peça que o supermercado entregue alguma coisa? Eu posso deixar um alimento na tua porta? Quer que eu pague uma conta para você? N coisas. Até mesmo mandar uma carta, um bilhetinho escrito, fica firme, vai passar. Então eu vou começando a pensar no outro, dentro das minhas possibilidades, porque não é o tamanho do que eu vou fazer, mas é o que eu posso fazer, desde que façamos. E Deus, apesar de toda essa dor que a pandemia trouxe e traz, Ele ainda assim consegue nos mostrar uma verdadeira oportunidade. Porque olha quantas chances a gente tem tido de deixar aflorar as nossas virtudes, de deixar desenvolver virtudes dentro de nós. Porque, falando também da doutrina espírita, uma das maravilhas do espiritismo é que ele também nos esclarece acerca de que não somos seres engessados. Nós não somos engessados, meus irmãos. Porque eu não sou caridoso, mas eu posso me tornar. Eu posso me tornar caridoso. Porque eu não sou uma pessoa carinhosa, amorosa, mas eu posso me tornar. E isso é incrível. E como que eu me torno? Através dos esforços, através dos exercícios diários. Eu passo na rua e nem olho para aquela pessoa que está lá, né, abandonada, aquela pessoa que mora na rua, aquele morador de rua, muitas vezes com fome, faltando o agasalho, a máscara nesse período. O que eu posso fazer? Será que eu posso estar alcançando uma máscara? Será que eu posso lá separar um pouquinho da minha comida e levar para ela? Então eu vou deixando de ser de uma forma egoísta e passo a trabalhar dentro de mim pontos para que eu possa me desenvolver. E isso é incrível. Não ser um ser engessado é uma maravilha, porque daí a gente pode estar se moldando conforme a gente quer. E quando nós conhecemos a doutrina espírita ou qualquer outra religião que fale de amor, e as religiões em si falam de amor, falam de caridade, falam que nós precisamos deixar esse egoísmo e nos tornar pessoas melhores, pessoas que se preocupam com o outro. Então, nós temos esse alicerce, nós temos esse respaldo das religiões, que todas, da sua maneira, pregam isso, que a gente deixe de ser egoísta, que a gente trabalhe o amor ao próximo, a preocupação com o outro. Então nós precisamos acordar
para essa má tendência que a maioria de nós tem, nem que seja um pouquinho, e buscar a renovação dos nossos sentimentos, deixando o egoísmo de lado e deixando falar mais alto esse amor universal, esse amor fraterno que todos nós temos. Basta nós queremos começar a fazer isso. Basta com que a gente comece a fazer esse trabalho, esse movimento do querer modificar. Então, o egoísmo, ele é uma falha de caráter. Ele é uma falha de caráter. Mas nós podemos modificar essa falha de caráter? Podemos. Podemos modificar através dos nossos esforços. Ele é um vício, ele é um dos vícios mais generalizados na humanidade terrena. Então, o egoísmo, ele é um vício muito latente ainda na humanidade. É muito difícil encontrar alguém que seja totalmente, não tenha um pouquinho de egoísmo, salvo os missionários, que são aqueles que se doaram 100% para a humanidade. Por exemplo, Gandhi, Madre Teresa, Jesus, o símbolo maior, Irmã Dulce, aqui no Brasil. Então foram criaturas que foram abnegadas, que deixaram tudo, né? O egoísmo ali não tinha vez para um bem maior. Então esse é exatamente o nosso trabalho. É para isso que nós temos de caminhar, para conseguirmos deixar aflorar em cada um de nós esse amor incondicional, que faz com que a gente deixe o egoísmo de lado e seja então o amor que todas as pessoas necessitam, inclusive nós. Então o egoísmo, ele é um agente, e é um agente que mais provoca sofrimentos e que mais infelicita o ser humano. Sabe por quê, meus irmãos? Porque egoísmo é imperfeição, e imperfeição dói. O orgulhoso sofre. O egoísta sofre. Ser egoísta dói. Então, o egoísmo, ele é um agente que mais provoca o sofrimento e que deixa o ser humano extremamente feliz. Porque não pensemos nós que o egoísta, ele é uma pessoa feliz. Com certeza não é. E se aparenta ser, é que provavelmente ainda não tem o esclarecimento, ainda vive na ignorância e não abriu ainda o olhar sobre o quanto é maléfico o egoísmo nas nossas vidas. Então a palavra egoísmo, ela deriva do latim ego, que significa eu. Eu. É uma palavra que tem o eu como ideologia. O eu é o mais importante. É aquele que concentra sobre si, seus próprios pensamentos, suas atividades, é tudo eu. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu quero, é o que eu tenho que fazer e o resto não me importa. É o meu, é o minha. A criança, muitas vezes, ela já mostra essa má tendência. E aí é de responsabilidade dos pais, que aparentemente já deveriam ter uma maturidade, ou do responsável da criança, né? Que se alerte para isso e que já desde ter idade ela consiga ser educada de uma forma que ela comece a entender que não é eu, não é meu, é nosso. Claro que dentro de todos os limites, porque o outro também precisa agir assim, para que haja então uma concordância. Mas a criança é a obrigação dos pais trabalhar esse sentimento, porque a criança, embora o espírito ali a gente não tenha ideia do grau de maturidade e tudo mais, mas ela vem criança e ela tem de ser educada e trabalhada como criança. Então é de obrigação dos pais este trabalho, e é em coisas muito pequenas, muito minuciosas. É emprestar o brinquedo, é às vezes dividir o lanche com o coleguinha que não trouxe,
é levar algo de casa para todos, não só para si. Então são pequenas atitudes que a criança vai conseguindo trabalhar. E aí ela amadurece e cresce como um adulto que o egoísmo não fala mais alto. Não vamos dizer que em certas situações aquela pessoa não vai demonstrar um certo egoísmo, mas ela já vai conseguir compreender que é um erro, que é um grande equívoco. Então, o egoísmo é algo que deve ser trabalhado desde a infância, lá da primeira infância na criança, para que ela possa crescer entendendo que não é bom, não é benéfico ser egoísta. E o egoísmo, então, meus irmãos, ele pode ser percebido não só no indivíduo em si, na criatura única como ser humano. Ele é muito percebido nos grupos. O egoísmo nacional, meu país. Nós temos exemplos de países extremamente fechados. Nós somos os melhores, nós somos os poderosos, nós somos tudo de bom e o resto que se exploda. Eu não tô nem aí. O egoísmo de uma classe social, o egoísmo das raças, das etnias. Eu não aceito pessoa de tal cor. É um egoísmo. O egoísmo de um grupo religioso. Existem religiões que não aceitam a pessoa que não é da mesma religião, que julga, porque essa pessoa da religião tal não presta. Então tudo isso é egoísmo. Um partido qualquer, o meu partido tal é o melhor e o resto que se exploda. Tudo isso, meus irmãos, é egoísmo. Então o egoísmo, ele se torna uma virose. Egoísmo é doença, é enfermidade moral que precisa ser trabalhada. Então ele é uma virose perigosa que ataca a sociedade. A nossa sociedade, a sociedade mundial, né? Nós falamos em termos do planeta, ela está enferma pelo egoísmo. E todas as épocas da humanidade, da história da humanidade, ela é acometida pelo egoísmo. Hoje, talvez, não de uma forma tão declarada. Antigamente era mais. E aí nós podemos citar a escravidão. A escravidão é um fato, assim, muito gritante do egoísmo. Porque aquela pessoa, aquele ser humano, não é da mesma raça que a minha. Então eu quero que ele sofra as maiores violência e tudo mais, porque eu não aceito ele, porque ele não é da mesma raça que a minha. Ele é inferior a mim. Egoísmo. Egoísmo. Isso é só um exemplo de tantos outros que a gente tem. A guerra é feita pelo quê? Pelo egoísmo. Muitas vezes o egoísmo do que eu não aceito o outro. Lá no tempo da Segunda Guerra Mundial, todos aqueles judeus que foram mortos de uma forma assim, meu Deus, é uma coisa assim que chega a arrepiar só de lembrar. Egoísmo. Quando eu me acho melhor que o outro, quando eu me dou o direito de tirar vidas, e não foi uma, nem duas, nem 100, nem 1000, foram milhões, pelo egoísmo. Pelo egoísmo. Então ele é considerado, o egoísmo, um báfio pestilencial. Então o egoísmo, ele é uma doença contagiosa, que necessita de terapia preventiva, começando lá na infância. Porque se a gente não cuidar dos nossos filhos, a vida vai cuidar. E a vida muitas vezes não ensina pelo amor, ela ensina pela dor. Então vamos nós ensinar essas crianças um trabalho que os professores fazem assim com supremacia, de uma forma assim maravilhosa, esse cuidado que eles têm com os alunos sobre o egoísmo, de fazer com que essas crianças não se tornem adultos extremamente egoístas. Então, é uma necessidade do espírito essa educação
diante do egoísmo. Então é terapia preventiva. E um tratamento persistente depois que já se encontra instalado. Ou seja, aquela criatura que já tem em si impregnado o egoísmo, o tratamento tem que ser persistente. E muitas vezes não vai dar para ser pelo amor, vai ter que ser pela dor. Mas a gente vai precisar aprender, de alguma forma ou de outra, que o egoísmo vai precisar sair das nossas vidas. Porque nós não temos mais lugar nas nossas vidas para o egoísmo. Porém, a gente deixa muitas vezes ele tomar conta da nossa vida. Não ceder espaço ao egoísmo, sob qualquer forma em que se manifeste, deve ser a atitude de um cristão sincero. Nós espíritas, conscientes de nossas responsabilidades, a todos aqueles que se consideram cristãos e para nós, aqui nós estamos no grupo espírita, as nossas responsabilidades, nós temos de ser conscientes que o egoísmo não pode mais estar imerso nas nossas vidas. E que se ele estiver, nós pelo menos temos de todas as formas tentar usurpá-lo do nosso viver. Quem se denomina cristão não pode ser egoísta. Ah, mas eu sou, o que eu vou fazer? Trabalhar para não ser. Se modificar para deixar de ser. Simples assim. É fácil? Não é. Mas nós temos já condições de fazer isso. E nós espíritas, aí falando do espiritismo em si, nós temos muita bagagem. E nós temos assim muito acesso a situações, a mecanismos que podem estar nos ajudando a reconhecer esse egoísmo dentro de nós e trabalhá-lo, para que ele então possa sair das nossas vidas. E Joana de Ângeles nos diz através da psicografia de Divaldo Pereira Franco assim: examina as nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro. Olha que nós falamos lá de educar as crianças para que elas possam então não deixar aflorar esse sentimento de egoísmo, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-se altruísta e solidário em tudo. Joana, com suas palavras sempre esclarecedoras, nos diz então a respeito do egoísmo. E aí a gente fala de duas palavras, altruísta e caridade. Ali eu substituo a palavra solidário pela caridade. Altruísta e caridade são palavrinhas que são contrárias ao egoísmo. Caridade, altruísmo, eles são o oposto, são palavras contrárias, é a antítese do egoísmo. O altruísmo, ele é o próprio sinônimo de caridade. É a minha preocupação com o outro. É eu me colocar no lugar do outro e querer que o outro esteja tão bem quanto eu, ou até mais. Esse é o altruísmo. Porém, a caridade, ela tem uma leve diferença, que a caridade ela é mais extensa, ela é mais profunda. A caridade, ela é uma virtude contrária ao egoísmo. Então, eu não tenho como me intitular caridoso se eu ainda tenho em mim muito latente o egoísmo. Então, eu preciso trabalhar isso. E, meus irmãos, a prática da caridade, ela é um mecanismo divino para que a gente possa vencer o egoísmo. Não é de uma hora para outra, mas é um trabalho muito importante para a gente extirpar o egoísmo das nossas vidas. Então, o egoísmo é a exaltação da personalidade. E a caridade é a sublimação da personalidade. Então, vamos repetir. O egoísmo é a exaltação, eu exalto a minha personalidade. E a caridade é a sublimação da personalidade. Enquanto a caridade diz, para você, em primeiro lugar, para mim, depois. O egoísmo grita, ele grita, para mim,
antes, para você se sobrar. Ou seja, o egoísmo faz com que o interesse pessoal prevaleça acima de tudo. Primeiro o meu bem-estar, primeiro o que eu quero, primeiro para mim. Se sobrar, se der, para o outro. E é essa visão que nós temos que mudar imediatamente. E essa pandemia vem nos alertar, vem alongar o nosso olhar, de que nós não podemos estar ali na boa, tudo certo, e o nosso irmão ali ao lado, o mais próximo possível, sofrendo. Vamos exercitar o altruísmo, a caridade, a solidariedade. Que bom que nós não somos seres engessados, que nós podemos lutar pela conquista das nossas virtudes, que só vem trazer benefícios para o nosso espírito. Então, quando nós colocamos em nosso coração, meus irmãos, que devemos fazer pelos outros o que queríamos que fizessem por nós, então nós começamos a entender que essa é a expressão mais completa da caridade, que foi demonstrada, exemplificada de forma perfeita pelo nosso Mestre Jesus. E que nessa máxima se resume todos os deveres do homem para com o próximo, para com Deus, para com Jesus. O nosso mandamento inicial: amas a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não só a ti, mas ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós praticarmos essas máximas, a do amor ao próximo como eu amo a mim mesmo, nós vamos destruir o egoísmo. Essas máximas são guias. Ela soa como um guia, ela é de fato um guia. E nós não encontraremos um guia mais seguro que esse. Porque quando a caridade substituir o egoísmo, meus irmãos, então todos nós, sem distinção, teremos encontrado o caminho da luz. O altruísmo, meus irmãos, ele é sinônimo de caridade. O altruísmo, que é uma palavra que deriva do latim alter, e traduzido então para o francês, ele se fala altre. Alter em latim, altre em francês. E significa então outro, o outro. Então, ao contrário do egoísmo, o altruísta é aquele que se preocupa com o outro. Esse é o significado do altruísmo. É aquele amor desinteressado ao próximo. É aquela tendência, é aquela inclinação que eu trago de natureza instintiva que incita com que o ser humano se preocupe com o outro. Então é instintivo, mas também é trabalhado. Eu posso começar a me preocupar com o outro, assim como eu gostaria que se preocupassem comigo. Então tudo nos leva lá naquela máxima, naquele mandamento ensinado por Jesus. Amas ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então tudo nos leva nesse ponto inicial. Por isso, ali está a chave de tudo, ali está o segredo de tudo. E se nós colocarmos essa máxima no nosso dia a dia, nós vamos vencer o egoísmo, meus irmãos. Nós vamos vencer o egoísmo. Então, ser altruísta, ser caridoso, é esse amor, é essa preocupação, é se ocupar com o outro, é se preocupar com o outro. E na filosofia, por exemplo, o altruísmo ele é uma doutrina que considera o devotamento ao outro como regra ideal da moralidade. A pessoa altruísta, meus irmãos, a pessoa que se preocupa com o outro, a pessoa caridosa, ela deseja que o outro seja feliz. E faz de tudo para que essa pessoa, para que esse outro seja feliz, sem esperar nada em troca. Agora, a pessoa egoísta, e o interesse dela é sempre buscando a sua satisfação pessoal. Ou seja,
Aquele que é altruísta, que é caridoso, se preocupa com o outro, tem interesse pelo outro, sem esperar nada em troca. Agora, o egoísta, ele nada faz se não interesse a ele, se não busca a sua própria satisfação pessoal. Nós já nos encaminhando para o final das nossas reflexões, eu trago a pergunta 913 do Livro dos Espíritos, do egoísmo. Kardec pergunta aos espíritos, então, dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. O mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo, meus irmãos, é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, meus irmãos, vamos refletir acerca disso e vamos buscar, dia após dia, extirpar o egoísmo das nossas vidas. É possível? Sim, é possível. É difícil? É difícil, mas nós temos condições. Temos essa doutrina maravilhosa, temos Jesus, temos nosso Pai Criador, temos a espiritualidade que nos dá diversas oportunidades de depurar o nosso espírito, de elevar as nossas virtudes e de buscar uma vida mais perto de Deus, perto de Jesus. E o egoísmo, com certeza, é barreira para que a gente se achegue perto dessas coisas tão boas, dessas almas tão maravilhosas que fazem tanto por nós. Então, meus irmãos, vamos seguir confiantes de que sim, temos de driblar o egoísmo. E vamos sim, seguindo adiante, sempre na busca do nosso melhoramento e do nosso progresso espiritual, a qual todos nós temos como objetivo, então, essa elevação do espírito, esse depuramento, esse progresso. Um abraço a todos, que Jesus envolva os nossos corações, que Jesus ampare as nossas dificuldades, as nossas tristezas, que a sua mão fraterna, amiga e generosa possa acolher o nosso coração, que muitas vezes se encontra aflito e em angústia. Fiquemos todos na paz desse mestre do amor, desse príncipe da paz, desse amigo incomparável. Que assim seja.